Esse programa é uma homenagem à memória de John Clay, mais um menino da base que nos deixou cedo demais. Tá feliz, né, vascaíno? Nada como uma semana 100% para deixar a gente todo esperançoso no futuro. Mas o programa de hoje não vai ser só flores, não. Até porque não dá, né? Os malandros me contratam o Jefferson. O cara não prestava em 2009 e de repente presta agora, 7 anos depois, sem ter se destacado uma temporada sequer em time algum. Assina com o Leandrão por 2 anos. Fora Bruno Teles, Júnior Mandacaru, que anunciaram e depois desanunciaram, e um monte de jogador que é contratado e não chega nem a jogar no time. Parece que no plano da diretoria de destruir o Vasco, com o 2015 já bem encaminhado, os caras estão trabalhando agora para destruir 2016. Isso que é planejamento. O Vasco já trouxe mais de 30 jogadores esse ano. Não vou nem falar o número exato aqui para não correr o risco de deixar o programa desatualizado antes mesmo de ir pro ar. Sendo que alguns já até foram embora de São Januário sem sequer terem jogado uma partidinha pelo clube. E abrindo uma exceção ou outra, é tudo jogador pra lá de discutível. Nós já estamos em setembro e os jogadores desconhecidos e desqualificados continuam chegando. A tática começou lá em janeiro e mesmo sem funcionar, continua sendo aplicada. Quer dizer, sem funcionar no âmbito esportivo, né? Porque só motivos obscuros e que nada tem a ver com a produção do time em campo justificam essas contratações a essa altura do campeonato. Ah, mas o Leandrão chegou agora da Série B e tá mandando bem. Ok, ainda é cedo para dizer que o Leandrão acertou o time, mas vamos aceitar que sim, só pelo bem do argumento. Vamos dizer que o Leandrão tenha sido uma boa contratação. Por que então não trouxeram ele antes? Lá no começo do ano, ou pelo menos depois do campeonato estadual? Em vez de trazer agora, no fim da temporada, com o Vasco já virtualmente rebaixado. O cara tá desde o começo do ano na Série C. Não dá pra dizer que não tinha oportunidade de trazer antes. Ou a necessidade só surgiu depois que deixaram Gilberto sair do clube pela porta dos fundos, numa transação que até agora ninguém entendeu direito. Qualquer que seja a explicação, só deixa claro 2 possibilidades. Ou essa diretoria é completamente incompetente, daquelas que não conseguem nem amarrar seu próprio cadastro, ou então estão lá no clube cuidando de outros interesses, que não o rendimento em campo do time. Qual das 2 será que é? Aí a gente fica sabendo que o Vasco contratou um coach, um motivador, que já tinha atuado em outros times que brigaram contra o rebaixamento para trabalhar na moral dos jogadores e demitir o cara 3 dias depois. Porra! Ou você não acredita em coisa de psicológico, acha que isso não interfere em nada no campeonato, e aí nem contrata o cara, ou então confia, contrata e dá um mínimo de tempo pro cara trabalhar, né? Contratar um profissional para demitir 3 dias depois, qualquer que seja a área de atuação da pessoa, é muita prova de incompetência. Por outro lado, eu li aqui no blog do Garoni que até jogador fantasma o Vasco tem. Você ficou sabendo disso? Vou deixar o link para o post aí na descrição, caso vocês queiram ler. Mas, basicamente, o jogador aparece lá no BID, no documento de contratações da CBF, como vinculado ao Vasco, mas nunca pôs os pés em São Januário. Não chega a ser uma demonstração de lisura por parte da nossa diretoria, né? E aí? É incompetência ou canalice que está afundando com o nosso Vasco? A julgar pelas notícias, são um pouco das 2 coisas, né? E junte a tudo isso a notícia de que John Clay, um dos poucos garotos da base que estava sendo aproveitado no time principal, está de saída do clube a troco de 2 mariolas. O pessoal brinca que o John Clay é meu xodó, mas eu nem acho ele um craque, não. É um bom jogador, mas com certeza não é para a seleção, nem perto disso. Só vejo ele como exemplo mais cristalino de como a nossa base é posta de lado para dar espaço para jogadores com muito menos potencial e identificação com o clube poderem aparecer. Mas não vou ficar me repetindo. Quem já viu os programas em que eu falo dos 3 motivos que trouxeram a gente para essa situação, ou as 10 mudanças que o Vasco precisa fazer, entre outros,
sabe o que eu penso da situação da nossa base. Quem não viu, tem um link aí na descrição. O que me resta fazer é desejar boa sorte para o John Clay e esperar. Daqui a um ano ele volta para o futebol brasileiro, se destaca em algum outro clube do campeonato e aí a gente vai ouvir: poxa, olha o John Clay, quando passou pelo Vasco não jogou nada. Por que será, não é mesmo? E no programa de hoje a gente responde ao comentário do vascaíno Chicão Bass, que pergunta: sei que é uma coisa quase impossível de acontecer, mas parece que estão querendo tornar o campeonato de 2016 mata-mata novamente. Ou seja, se isso chegar a acontecer, não iria ter rebaixados na Série A de 2015 e subiriam 4 times da Série B. Caso isso aconteça, pelo menos para mim, seria muito feio, pois subir no tapetão é uma coisa absurda. Mas por outro lado, gostaria muito de ver o Vasco ainda na primeira divisão. Então, Felipe, qual a sua opinião sobre isso? Pois é, Chicão, falaram muito disso nas últimas semanas. E graças a Deus, como você mesmo disse, essa hipótese parece bem improvável de acontecer. Seria uma mudança terrível, não só para o Vasco, como para o futebol brasileiro em geral. Eu não tenho nada contra o mata-mata. Quem não gosta de uma boa final, não é mesmo? E nem sou daqueles que defendem os pontos corridos por ser mais justo. Essa coisa de regulamento justo é muito relativa. Não é isso. A questão é que para termos um futebol realmente profissional no nosso país, os clubes precisam de uma temporada bem estruturada, onde eles tenham um mínimo de jogos garantidos por jogar. Não dá para decretar 2, 3 meses de férias para 3/4 dos times que participam da Série A e não vão para os playoffs, né? Fora isso, a fase de playoff do mata-mata é super legal, mas a primeira fase é um saco, vamos combinar. Jogar todo mundo contra todo mundo só para decidir quem vai pegar quem e em que ordem é muito jogo para decidir muito pouca coisa. E vamos e venhamos, a gente já tem um torneio de mata-mata super legal, a Copa do Brasil. Vamos valorizar ela então, pô. E fora isso, ainda tem a questão do Vasco. Acho que nenhum vascaíno queria ver o Vasco de novo na Série B, principalmente quando a gente acabou de voltar de lá. Sinceramente, eu me pergunto se vou ter saco de acompanhar mais uma vez nosso time nesse calvário. A Série B do ano passado foi um porre de se ver. Mas não dá, nem por isso, para desejar que uma virada de mesa nos mantenha na primeira divisão. A gente já não pode se orgulhar do nosso time. Não queiram tirar da gente o nosso orgulho pela nossa história e pela nossa instituição. E se os motivos éticos e morais não forem suficientes, sejamos práticos. Se não mudar muita coisa no clube pro ano que vem, a nossa permanência na Série A só irá servir para fazer a gente ser rebaixado de novo. E ser bi-rebaixado é coisa de tricolor, né? Pelo amor de Deus. Beleza, Chicão? Espero que tenha gostado da resposta. E se mais alguém aí quiser fazer alguma pergunta, deixa na caixa de comentários que no próximo programa a gente responde. E vamos falar da reação do Vasco no Brasileirão com suas 2 vitórias seguidas, quem diria? A barração do Cristiano e as entradas do Bruno Galo, que trouxe mais jovialidade para o meio vascaíno, e do Leandrão, que trouxe uma referência para o ataque do Vasco, foram as gotas d'água que faltavam para trazer o Vasco de novo para o rumo da vitória. E com o Vasco ganhando uns pontinhos a mais, já vale a pena visitar de novo os gráficos de desempenho sobre o Vasco. Vamos começar com o rebaixômetro. Como vocês podem ver, as nossas chances de entrar para o G4 também já foram pulverizadas. A nossa briga agora, matematicamente, já é só para fugir do rebaixamento mesmo. E aí temos uma boa e uma má notícia. A boa é que pela primeira vez em muitas rodadas, conseguimos abaixar o nosso percentual de aproveitamento para escapar. Na rodada passada, precisávamos de 70%. E agora, precisamos de 66%. E a má notícia é justamente essa. A gente ainda precisa de 66% de aproveitamento para conseguir escapar. E isso é coisa pra cacete, mané. No nosso gráfico de desempenhos ideais, dá pra ver bem por quê. Por mais que a nossa curva de pontos tenha subido, a curva de aproveitamento também sobe. Um pouco menos, mas sobe. Então, para conseguir ultrapassá-la, a gente ainda vai precisar de muitas rodadas com 100% de aproveitamento. E olha lá no gráfico de comparação com as campanhas passadas, a gente já está mais colado, mas ainda estamos abaixo das nossas campanhas rebaixadas de outros campeonatos. E você pode até apontar que tanto no rebaixômetro quanto no gráfico de desempenhos ideais é levado em conta 45 pontos como mínimo para se escapar do rebaixamento.
E já se fala por aí que apenas 40 pontos poderiam ser suficientes para levar o Vasco. Mas mesmo essa meta é complicada. Precisaríamos de 7 vitórias em 13 jogos. E o time do Vasco pode ter melhorado, mas ainda não vejo consistência nessa equipe para um desempenho desses. Então, não vou ficar fazendo projeção de quem o Vasco tem que ganhar e de quem pode perder até o final do campeonato para chegar aos 40 pontos. Não, vamos aos poucos. Essa semana temos Cruzeiro no Mineirão quarta, que seria bom voltar de lá com pelo menos um empate. E domingo tem Sport no Maracanã. Esse jogo tem que vencer. Passados esses 2 jogos, a gente avalia a tabela de novo. É aquilo, a missão ainda é quase impossível, mas pelo menos agora o time está dando alguma esperança para o torcedor. Que continue assim. E antes de partir eu vou divulgar aqui o canal do Eric Patrolski, que é espectador do Sobre Vasco e criou o Zoeira Esportiva. O canal ainda está no começo, mas eu tô seguindo ele lá e é promissor. Eu gostei do nome, que resume bem a proposta dos vídeos. Então, se você gosta de zoeira e gosta de esporte, assiste lá o Zoeira Esportiva. Tem link aí na descrição. E vamos fechar o programa de hoje com o melhor gol do Vasco em agosto. Você sabe quem ganhou, né? Ele mesmo, Rafael Silva contra o Flamengo. Então, vamos lá. Eu sou Felipe Tiru, esse é o Sobre Vasco. Assine nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais, que semana que vem, às 11h30 da manhã, a gente volta. Fiquem aí com o gol do Rafa Silva e saudações vascaínas.